Pode me bater, eu vou continuar levantando, eu sei que existe um Deus e que Ele me ama. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo, nós estamos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do país. Aqui nesse canal nós falamos sobre empreendedorismo, sobre finanças pessoais, sobre saúde emocional, educação, carreira profissional e muitas outras coisas importantes para o seu crescimento pessoal e profissional para que você haja cada vez mais. Lembre de compartilhar esse e outros episódios com seus amigos e familiares. Deixe um like aqui nesse episódio. Faça seus comentários e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça a sua inscrição. Hoje, para me ajudar, aqui na bancada eu tenho a Milena Schellenberg conosco. Tudo bem, Milena? Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Animada para o episódio de hoje? Sim, é um assunto novo para mim, então eu estou muito animada para aprender mais. Que legal, é um assunto que para mim também é relativamente novo e nós vamos falar, Milena, sobre o panorama do mapeamento paralegal no Brasil, que está em expansão, especialmente à medida que as empresas enfrentam ambientes regulatórios cada vez mais complexos e diversificados. Complexidade no sistema de regras e leis aqui no Brasil não falta. É um país de bastante ainda complexidade nesse sentido, né? E o mapeamento paralegal se refere ao processo, olha só, Milena, de identificar e compreender todas as obrigações legais e regulatórias que uma empresa precisa cumprir. E a gente sabe que se a empresa não cumpre as leis, as regras, vai ter problemas. Então, entender essa regulação é bastante importante, desde o pequeno empreendimento até grandes empresas. Isso significa entender desde normas trabalhistas até licenças ambientais, por exemplo, ou tributárias. E para nos ajudar com esse assunto, nós vamos dar hoje as boas-vindas ao Douglas Teodoro, nosso convidado especial. Douglas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra, na verdade, estar aqui com vocês e muito animado para poder compartilhar e ouvir um pouco de vocês também. Que bom, obrigado pelo seu tempo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu vou apresentar para vocês, pessoal, o Douglas Rodrigues Teodoro. Ele é casado, pai da Yasmin e do Dominique. Ele é formado em gestão de recursos humanos e MBA em gestão de pessoas e liderança organizacional e também tem cursos na área de desenvolvimento humano. Ele atua como sócio-diretor de operações na empresa VLO. Ele idealizou o projeto Foco e Consistência em 2020 e o projeto Turning Point em 2021, durante e pós a pandemia, proporcionando experiências significativas e se conectando com gestores de vários segmentos em nível nacional e internacional. Ele fez missão lá em Fortaleza, grande missão Fortaleza, poderosa missão Fortaleza. Ele vai falar um pouquinho para nós também dessa experiência aí sobre a missão dele. Então, novamente, Douglas, seja muito bem-vindo, agradecemos seu tempo novamente e gostaria de pedir para você começar contando para nós lá da sua adolescência, como foi a sua vida até o ponto de você ir para a missão, se você já sabia o que você ia fazer em termos de carreira profissional e tudo mais. Tá bom, vamos lá. Eu não sabia na minha adolescência, né? Não tinha noção do que eu poderia me tornar ou queria fazer. Na verdade, o Douglas ele veio de uma família muito pouco estruturada, se falando da parte educacional. Porém, com muitos princípios de honestidade, princípios ali de frases como eu ouvia do meu pai e da minha mãe. O que é seu, o que não é seu, não pega. Não toque. Não toque no que não é seu, né? Então eu cresci aprendendo muito sobre isso, mas com relação à parte acadêmica, nem falando sobre profissão, não tinha noção nenhuma do que eu queria ou do que eu poderia, porque as expectativas para onde eu vim eram baixas. Eram baixas. Para você ter uma ideia, eu morava numa rua chamada Rua Coronel Falsetti, número 15. E é uma rua que é uma ladeira. E bem lá embaixo tem um córregozinho, até hoje tem lá ainda, né? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Numa quebrada ou não? Quebrada, sou cria de lá da quebrada, como o pessoal tem dito atualmente, né? Então, tudo que, quando chovia muito, tudo que
vinha lá de cima e caía lá embaixo. Então nós éramos tidos, minha família e eu, nós éramos tidos como se fosse aquela escória. Tudo que podia acontecer de ruim... Vai lá para baixo. Era ela lá de baixo e ia lá para baixo, né? Então, estruturalmente falando, né, não tinha essa estrutura, não pensava, não tinha noção do que poderia ter. Meu avô foi um homem muito honesto nas coisas que ele fazia, e ele dizia sobre meus irmãos e eu uma frase assim, que nós tínhamos passado por tantas coisas ruins na nossa vida que se nós nos tornássemos ladrões, né, ele ainda não iria nos julgar. Para vocês terem ideia do nível de coisa que nós passamos durante do sofrimento que nós passamos. Eu conto isso hoje, né, no sentido não de vitimismo, não, mas muito mais para verificar pessoas, né, conectar com pessoas que talvez passaram ou passam por situações semelhantes a essa. E mostrar que é possível. Que é possível. Então a perspectiva não tinha, e graças a muitas pessoas, né, muitos mentores que eu tive durante a minha vida, hoje eu posso olhar para aquele local e falar, nossa, como isso aconteceu? Às vezes eu me pergunto, como isso aconteceu? Uma mudança drástica, radical de vida aí. Quais foram os elementos essenciais para essa transformação? Além da sua boa educação que você recebeu dos seus pais, dos valores éticos, morais, o que mais te ajudou? Quem mais te ajudou a fazer essa transformação? Tá, vou citar um nome de uma pessoa que fez a diferença na minha vida, né? Essa pessoa chama-se Paulo. Foi um líder eclesiástico. Você já era membro da igreja? Sempre foi? Não. Não. Brevemente, para fazer um relato sobre isso, meu pai ele era mestre de bateria, de escola de samba. Então, nós viemos naquele ritmo ali, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha meus 13 para 14 anos, naquela época dava para fazer isso, hoje não dá mais. Mas eu já saía na noite, ia tocar, tinha grupo ali de pagode e ia tocar. E era o que eu gostava, eu amava fazer aquilo. Nossa, como eu ficava feliz fazendo aquilo. E aí eu me lembro que quando eu estava ali nos meus 16 para 17 anos, mais precisamente. 15, 16 ali, tocando felicidade, alegria o tempo todo. E aí quando eu estava com 17 anos, eu comecei a analisar algumas coisas. Eu ia e voltava. Na hora de ir era uma alegria. No retorno, enquanto estava indo para casa, eu sentia um vazio. Um vazio, eu não sabia explicar para eu mesmo o que era aquilo, mas eu sentia. E aí foi quando eu conheci a igreja. Olha só. Foi quando eu conheci a igreja. E o encontro da igreja é uma história breve, mas porém engraçada até. Porque para quem conhece a igreja e entende como as coisas funcionam, vai entender o que eu estou falando. Então meu irmão mais velho, ele viu duas sisters na rua. Duas missionárias. Isso. E uma delas era muito bonita mesmo, muito bonita. E só para entender, nessa época da minha vida, quando a gente falou, nós falamos aqui sobre perspectiva, né? E eu disse que não tinha nenhuma, e não tinha mesmo. Porque nessa época, imagina, um rapaz, com 17 anos, a energia elétrica na minha casa estava cortada, não tinha energia elétrica, e a água também estava cortada. Então, eu ia para a escola, eu estudava de manhã, ia para o colégio, com a intenção de ter algo lá para eu comer. E quando eu voltava, quando tinha algo para comer, eu comia. Quando não tinha, eu não comia. E então eu procurava dormir, para que o tempo passasse mais rápido. Para esquecer aquilo. E aí, certa vez, voltando aqui, quando as missionárias estavam na rua, meu irmão avistou as missionárias de longe e elas avistaram ele também. Então foi um encontro, né? Mas ele olhou para ela com aquele olhar, nossa, que moça bonita. Que moça bonita, tipo, quero namorar com ela. E ela olhou para ele com aquele olhar também, nossa, quero batizar ele. Quero batizar ele, não é? Foi isso, literalmente. E aí, houve um encontro. Quando houve um encontro, escalado foi uma coisa. Quando as palavras vieram, ele entendeu o que era, então ele literalmente disse assim... Caiu fora e falou, fala com o meu irmão. Literalmente, ele falou, fala com o meu irmão. E aí, resumindo a história, ele falou comigo, elas falaram comigo, eu me filiei, né, à igreja então. E só você ou mais alguém da família? Foi uma irmã e eu, nessa ocasião. Uma irmã mais velha e eu. E eu me lembro da sensação diferente, como foi. Eu disse que eu sentia um vazio quando eu voltava de fazer algo que eu gostava muito, que eu amava, na verdade. Gosto muito ainda hoje, mas amava mesmo. E eu me lembro que eu tocava de sábado para domingo. Só que, como eu tomei a decisão de me filiar, então eu tinha o compromisso de estar lá. No domingo na igreja. Acordado ou não.
acordado ou não, mas eu estava lá. E aí eu me lembro que nas primeiras vezes que eu fui, eu chegava em casa, de madrugada ali já, não dormia, me arrumava e já ia no padrão. Aí eu comecei a sentir que aquele vazio que eu sentia estava sendo preenchido. Estava sendo preenchido. E eu não imaginava que pudesse ser aquilo. Então preencheu o vazio. E essa pessoa que eu falei, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque a minha família não tinha essa estrutura de educação. Então ele foi uma pessoa que chegou de uma maneira muito peculiar e começou a falar princípios, coisas que ele vivia. E eu olhava, né, só para se entender, se você falasse para mim de faculdade, eu acredito que tem jovens e pessoas que até hoje sentem essa dor que eu sentia. Se você chegar a falar, se alguém chegasse para mim e falasse assim, faculdade, eu queria correr. Porque eu não tinha Você nem sonhava, nem imaginava sobre a possibilidade. Não, aquilo me afastaria, na verdade. Aquilo me afastaria. Como eu acredito que dependendo da pessoa que você disser, ainda hoje vai afastar. Sim. E aí, para muitos é impossível chegar lá, né? É impossível. Então ele veio devagarzinho. Como diz o ditado, ele foi me dando leite primeiro, né? E aí, à medida que ele via que eu ia progredindo, ele ia aumentando ali. Pode falar. A tal ponto de ele dizer para mim que eu até tinha a letra bonita. Ele me colocou como secretário. E eu tinha que assinar e preencher muitos documentos. Eu dizia, Douglas, como sua letra é bonita. Nossa, sua letra é muito bonita. E eu abracei na época. Eu acreditei mesmo que minha letra era bonita, né? Mas eu vejo que não era, e não é até hoje. Mas foi uma maneira de me motivar. Sim, dele te trazer autoestima e tudo mais. Que história interessante. Muito obrigado por ter compartilhado esse início aqui conosco, inspirador já, né? Porque é possível mudar a realidade das pessoas, Sim. Desde que o próprio indivíduo acredite que é possível. Sem dúvida. E acho que você contou aí nessa pequena introdução é que mesmo você tendo poucas perspectivas de mudança, mas houve algo transformador na sua vida, desde você conhecer o Evangelho, a igreja que veio te ajudar, até a presença de alguém que também acreditou em você, Sim. que te elogiava, que viu o seu potencial e começou de alguma forma a te treinar e mostrar aquilo que você era capaz. Sim. E aí você devia ter por volta de 17, 18 anos, talvez. Já chegaram os 18. Isso, aí vamos falar como que chega então o momento de missão, porque para um rapaz que não tinha perspectiva nenhuma há pouco tempo atrás e agora deslumbra a oportunidade de sair de casa, fazer um trabalho voluntário por 2 anos, como é que foi isso? Muita honestidade da minha parte agora, como em tudo que eu vou dizer aqui, mas agora muito mais. Vocês imaginam, a perspectiva que eu tinha, eu morava numa casa que estava cortado a água, estava cortado a luz. E eu ia para um lugar onde eu ia ter água, eu ia ter luz, eu ia ter um quarto, eu ia ter roupa, eu ia ter comida, eu ia ter regras. Eu não tinha. Que coisa. Então, a primeira proposta que me veio, sendo honesto, eu pensei nisso. Falei, nossa, minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. Você estava pensando primeiro no aspecto material, temporal da coisa ali. Porque o ser humano, ele vai primeiro onde dói mais. É a necessidade mais básica. A minha dor era aquela. Então eu queria tirar aquela dor de uma maneira. Intrinsecamente havia algo mais ali. Claro. Havia algo mais ali que a gente acaba entendendo que era ali talvez um propósito que existia para que eu pudesse aprender muito mais, tanto de forma a lidar com pessoas, a estar num lugar diferente, a desenvolver ali a questão de disciplina, enfim, algumas coisas que poderia aprender e chegar também até no nível, sem falar de religião, mas espiritualidade. Então, para mim, me trouxe muito isso no primeiro momento. Quando eu vou, de fato, e chego no local, vejo uma realidade totalmente diferente da minha, e nos primeiros meses, aquela fome e sede que eu achava que eu tinha, eu percebi que aquilo não era que eu tinha tanto, é porque me faltava, porque eu não tinha. Mas quando eu tive, eu vi que não era aquilo que fazia sentido para mim. Então o que fez sentido para mim foi encontrar pessoas que eu jamais tinha visto antes na minha vida e ter uma troca com elas ali. E conhecer pessoas que tinham realidades piores do que a minha. Piores do que a minha. Como eu disse, minha família era muito pobre, mas minha mãe faleceu já, né? Mas eu me lembro que ela sempre dava um jeito de
na noite de Natal, ela trabalhava em casa de família. Nós somos em 7 irmãos. E eu me lembro que na noite de Natal ela dava um jeito e tinha uma ceia farta. Tinha uma ceia muito farta em casa. Eu ficava muito feliz, era um dos dias que eu mais gostava, Natal. E ainda gosto. E eu me lembro de pessoas que moravam na rua e irem lá na nossa casa na ceia e elas comiam, né? E era o que eu tinha, era fome e sede. E eu vi elas comendo e um dia eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, ela falou, fala, filho. Aí eu falei assim, por que a senhora faz isso, mãe? A gente quase não tem o que comer, né, o ano inteiro. E aí chega no Natal, a senhora faz essa ceia, a gente podia guardar pra gente, ter por mais tempo, né? Por que a senhora faz isso? E essas pessoas, muitas delas têm mais que nós. E ela respondeu para mim assim, ela falou, filho, cada um dá o que tem. Então se eu posso compartilhar amor, se eu posso compartilhar isso que eu tenho aqui, não importa se elas têm ou se elas não têm. O que importa é que eu estou dando o que eu tenho, estou dando o melhor que eu tenho. E faz isso na sua vida também, filho. Então eu não entendi na época, ali na ocasião, mas cada vez que eu falo e eu me lembro, eu me emociono, porque aquilo foi muito marcante para mim, né? Foi muito marcante. E hoje, olhando aquela fase e vendo como a vida vem hoje, não só hoje, mas de muitos anos que as coisas têm melhorado, o meu desafio é transmitir isso para os meus filhos. Ó, você tem. Para as próximas gerações. Para as próximas gerações, assim, você não passou o que eu passei, não dá para ficar comparando. Aprendam a valorizar, a ser gratos. É isso. Então, se eu puder dizer alguma coisa com relação a isso, o legado é que eu recebi esse legado dela e tem feito diferença na minha vida em todos os sentidos, né? Entra até o fato de me colocar, muitas das vezes, no lugar de outras pessoas. E foi o que eu fiz lá. Na missão. Na missão, por exemplo, o Ceará é um estado, né, que muitas necessidades. Tem muitas necessidades. E não precisa sair, dizer assim que nas outras cidades. Não, Fortaleza mesmo. A própria cidade ali, a capital, tem muitas carências e vamos falar aí de 24 anos atrás. Mais ainda. Mais ainda. Então pude contracenar ali, estar com muitas pessoas de vários níveis sociais, desde o mais pobrezinho ao mais afortunado ali, né? E essas trocas me fizeram aprender muitas coisas, né? Me fez aprender a ser uma pessoa mais ousada, né? As pessoas que conviveram comigo, que convivem, falam, Douglas, você não tem que te parar, porque você é acelerado, se deixar, você é locomotiva. Isso que eu queria te perguntar, quais foram os valores, as qualidades que você desenvolveu no campo missionário que te ajudam até hoje? O primeiro deles é uma joia rara, o networking. Conversar com as pessoas, Nossa. se relacionar com as pessoas. Nossa. Fora isso, você não vai em lugar nenhum, não é? Não vai. E a grande sacada do networking, não dá para fazer networking sem empatia. Os dois têm que estar interligados, porque senão vira um jogo de interesse. E se a pessoa percebe, e isso é muito perceptível, que você está ali só por um interesse, mas não um interesse genuíno de querer uma vaga de emprego, de querer uma aproximação, de querer uma promoção, se for o caso de uma empresa. É só tirar uma vantagem. Isso, né? Mas o interesse da etimologia da palavra mesmo, de querer ter interesse na pessoa, no que ela é de fato, na essência dela. Então, eu fiz muito isso lá e eu colho frutos até hoje. Tem trabalhos que eu faço hoje, empresas que eu presto serviço hoje, que começaram lá em Fortaleza. Que coisa, hein? E os contatos do network que eu tenho, até hoje. Quando eu vou para Fortaleza, se eu falar, eu vou para lá hoje, se eu sair daqui hoje e for para lá, eu tenho um lugar para ficar. Eu tenho pessoas para me levar nos lugares se for preciso. Então, o networking é uma coisa que ele é salvador de vidas. Que legal. E provedor. É incrível como a missão ela nos traz uma perspectiva diferente sobre a vida, né? Não só no fator religião, mas eu também fui para a missão. Legal. Eu pude ver essa outra realidade e você foi para a missão para mudar a sua realidade, né? É muito interessante isso. E como foi depois o pós-missão voltar para casa e naquelas condições, né? Você já tinha vivido um outro momento ali. Como foi esse pós, então? Legal, o avião ele se subiu, depois ele aterrissou. É um momento diferente quando você volta da missão. Você chega com um ar de vou alçar voo, já alcei muitos voos e agora é continuar. Mas nem sempre é o que acontece, né? Você voltou para a mesma realidade, a mesma casa? Voltei. Então, olha isso. Olha que interessante. Esse mesmo Paulo, antes de eu voltar da missão, olha o que ele fez.
Ele alugou uma casa. Aí ele ele foi um bispo. Uhum. Ele alugou uma casa. Um super bispo, na verdade, né? Pra Diferenciado. Você, né? Eu não gosto muito de falar dele porque eu me emociono, porque o que ele fez pra mim... Fez a diferença na sua vida, né? Fez a diferença na minha vida. Então ele alugou uma casa antes de eu chegar da missão, e aí chamou alguns outros 2 rapazes lá também, que eram missionários retornados para aquela casa. Então eu me lembro como se fosse ontem, né? Eu cheguei da missão e meus irmãos vão ver esse podcast, né? Então eles sabem que o que eu estou falando é verdade. Eu fui para a missão, e quando eu cheguei da missão, literalmente, quando eu cheguei na minha casa, quando eu entrei na casa que eu morava, eu lembro que não tinha gás, e meu irmão estava comendo macarrão frio. Que coisa. Aí eu pensei naquele momento, 2 anos, fiquei lá, eu voltei aqui, e É a mesma coisa. E a realidade é a mesma coisa. Então, esse Paulo, o que ele fez? Ele alugou a casa, aí eu me lembro como se fosse ontem, ele me chamou, falou, vamos num lugar ali, vamos. Chegou lá, pediu para entrar, entrei, falou, olha isso, o que você acha? Eu falei, nossa, muito legal, mas para quê? Para que essa casa aqui? Não, vocês vão ficar morando nessa casa aqui. Que legal. Ele já se antecipou. Antecipou. E sabia que você precisava de uma nova realidade para você E a visão... alçar voo. Isso, e a visão fora do comum, porque eu me lembro, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo atrás. O meu irmão mais velho, ele disse que quando eu cheguei, eu fiquei um dia na casa onde eu morava, aí minha mãe tinha separado do meu pai, morava num outro local próximo também, então fui ficar com ela na casa dela. E aí eu vi que ela estava um dia meio... chorou assim, mas eu falei, alegria, né? Porque eu voltei, né? Mas não entendi. E meu irmão, há pouco tempo atrás, me disse que ela chorou porque ela tinha ido falar com ele. E ela disse assim, Cleiton, nome do meu irmão mais velho, o bispo quer tirar o Doguinha de nós. Chamam de Doguinha lá, né? Ele quer tirar o Doguinha de nós. Ela falou, mas como assim, mãe? O que aconteceu? Ele falou assim, não, ele falou que vai levar ele embora. Ele alugou uma casa para ele, não vai deixar ele ficar com a gente. Aí meu irmão foi falar com o bispo. O bispo, que conversa é essa, né? Se pegar meu irmão, ele é nosso sangue. Como assim? O que a gente come, ele come também. O que a gente fizer, ele vai fazer. Ele veio, é do mesmo lugar que a gente. Aí ele disse, meu irmão me contou que ele disse assim, você quer ajudar ele? Ele falou assim, lógico que eu quero. Ele falou assim, então, se ele permanecer lá, ele não vai poder ajudar vocês. Porque o ambiente é diferente. Nem melhor, nem pior vocês são. Vocês são a mesma família, não vai mudar nada. Eu deixei ele perto. Vocês podem visitar ele a hora que vocês quiserem, ele está aqui próximo e tudo mais. Aí meu irmão não entendeu. E aí, recentemente, teve um batismo da minha sobrinha. E aí, todo batismo que tem na família, eles pedem para eu fazer. Até hoje. Uhum. Aí, o meu irmão saiu, não permaneceu. E depois eu perguntei o que aconteceu. Ele falou, nossa, eu estou vendo aqui, lembrando do que o Paulo falou há mais de 20 anos atrás. Se eu não tivesse tomado aquela decisão de permanecer, de permitir, na verdade, que você ficasse com ele, eu não sei onde a gente estaria hoje. Então, tenho muita gratidão por ele, e isso o meu irmão falando, né? Que legal. Então, foi uma visão, né, que ele teve. Uma visão e a importância do mentor aí, de um líder interessado no progresso, não só no progresso espiritual, mas no progresso temporal, especialmente dos missionários retornados. Essa é uma lição e tanto. Nós temos muitos missionários que terminam a missão e ficam perdidos, é normal isso, né? Não sabem o que fazer, às vezes voltam para a condição de pobreza, muitas vezes que tinham antes de ir para a missão, muitas vezes, como você acaba de ilustrar para nós, os 2 anos ali no campo missionário em termos de vida material e temporal é muito melhor do que a vida que ele tinha antes, porque como você falou, tinha lá uma boa casa mobiliada, tinha comida e tudo mais, né? E muitas vezes antes não tem. Isso me lembra muito do discurso do presidente Gordon B. Hinckley, que foi presidente da igreja, quando ele anunciou o Fundo Perpétuo de Educação em 2001, e ele fala exatamente isso, que muitos missionários voltam depois da missão para o ciclo da pobreza e é muito difícil para eles saírem desse ciclo. E é aí que entrou o Fundo Perpétuo de Educação como um grande recurso para ajudar, especialmente naquela época, os missionários retornados,
para eles estudarem, porque a educação é que quebra o ciclo da pobreza e que transforma o indivíduo e a família e as futuras gerações. Então fala um pouquinho para nós depois na continuação dessa história aí. Você vai morar lá com seus amigos e como é que você começa a ser inserido no mercado de trabalho, como é que você começa a sua educação formal e tudo mais. Tá bom, então quando eu retorno, sem experiência, você vai trabalhar nas coisas que... Qualquer coisa, né? Qualquer coisa é trabalho e digno. Exato. Eu comecei a trabalhar no supermercado como operador, mas um diferencial que vale frisar, dali em diante, eu já consegui enxergar algumas coisas. Eu já conseguia olhar e me imaginar fazendo algumas coisas. Ainda assim, como missionário retornado, eu não sabia ainda o que era. Você não tinha certeza qual era a sua carreira profissional que você queria seguir? Não tinha certeza. Comecei a trabalhar numa empresa de cobrança, né? Hoje eles falam recuperação de crédito. Mas era uma empresa de cobrança raiz, como nós costumamos dizer, né? Não era como telemarketing, era negociação ali mesmo. E ali foi muito mais consolidado que eu havia aprendido no campo, né? De poder falar com pessoas, negociação, estratégia, ali aquela interação com as pessoas, convencimento, né? Que aí você precisa usar como convencer as pessoas a pagar uma dívida que era o ativo que estava em jogo ali. E parte disso foi muito interessante, porque nessa empresa que eu comecei a trabalhar, isso foi em 2004, eu ganhei muitas premiações. Então, eu fiquei lá por 5, quase 6 anos. Então, nesses anos que eu fiquei, o primeiro ano eu fui ali aprendendo a experiência, ali meses, né? Mas todos os anos que tiveram premiações... Era sua. Eu estava primeiro, segundo ou terceiro. Primeiro, segundo ou terceiro ali, porque... Você acredita isso, as habilidades que você obteve no campo missionário? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Você conseguir ali demonstrar empatia, se colocar no lugar da pessoa que está devendo e falar, ele está me compreendendo, né? E muitas das vezes, na verdade, você só queria que ele pagasse. Isso é uma verdade também. Mas isso aconteceu, né? E depois de lá, eu saí, fui trabalhar no varejo, numa loja, em shopping center. Ainda não sabia o que eu queria de fato, mas eu tinha um sentimento, que eu não sabia dizer o que era, mas eu tinha um sentimento de que alguma coisa, uma coisa boa podia acontecer. Sabe quando você está trabalhando e você fala assim, o que vier de bom eu quero? Mas eu não sabia o que eu queria. E isso se eu fiquei 5 anos lá, o tempo passou aí. Então eu já tinha entrado em algumas faculdades. Isso é importante eu falar aqui, porque às vezes tem pessoas que chegam num nível que ele pensa, para mim, não dá mais. E dá, porque eu comecei a fazer uma faculdade de Direito, mas quando eu voltei da missão eu não tinha nem o ensino médio. Eu não tinha nem o ensino médio ainda, não tinha concluído. Aí voltei, fui fazer supletivo. Aí em 2004 entrei numa faculdade de Direito. Todo mundo, nossa, Douglas, você fala muito bem, faz faculdade de Direito, isso aqui. Você vai ser um excelente advogado. Vai ser um excelente advogado. Tive alguns vislumbres lá de um professor que me enalteceu muito lá. Foi muito bom, mas... Não era o que você queria. Não sei se era o que eu queria, mas eu não permaneci. Esse é o ponto, eu não permaneci. Fui fazer outra faculdade. Na empresa que eu trabalhava, surgiu uma vaga para a área era gerenciamento de redes. O pessoal não fala muito TI ainda, né? Mas na área de tecnologia, né? Isso, na área de tecnologia. E aí, acontecia alguma coisa com as máquinas lá do pessoal da operação onde a gente trabalhava, e eu via lá o pessoal fazer do CPD, olhava, acho que eu sei fazer isso. Aí fui lá e fazia. Aí chegou um tempo que ninguém chamava mais o pessoal, eu já conseguia dar conta. Chamava o Douglas, e eu dava conta. Aí surgiu um processo seletivo lá, falei, tô dentro. Aí, 40 pessoas. Eu pensei que eu pudesse entrar, isso é interessante contar, porque eu achei que eu pudesse entrar já direto na vaga, porque eu já fazia parte da empresa. E aí, abre-se um processo seletivo, 40 candidatos. Aí, 30, estou nos 30. 20, estou nos 20. 15, estou nos 20. 10, estou nos 10. 5, estou nos 5. 4, estou nos 4. 3, estou nos 3. 2, estou nos 2. Aí, sobrou 1. Que era eu. Aí eles não me contrataram uma pessoa de fora. Nossa. Escolher o outro. Foi frustrante? Muito frustrante. A ponto de eu decidir sair da empresa. Falei, não tem mais espaço para mim aqui. Isso para mim foi uma coisa que me desmotivou. Então falei, vou sair da empresa. Saí da empresa, logo não continuei o curso que eu tinha
iniciado por conta das habilidades que eu achava que tinha. Então, parei o curso. E chegou um ponto, isso vale muito frisar, a gente vai encontrar pessoas que vão dizer muito isso pra gente. Começa muita coisa e não termina. Começa muita coisa e não termina. Eu estava nesse ritmo. Nesse ritmo, começava e não terminava, começava e não terminava. Aí já estava casado. Casei em 2006. O tempo de aventuras já estava passando, né? Então casei com aventura, mas casei com uma mulher que... Ponta firme ali. Ponta firme. Apara as arestas. E aí, ela falou, Douglas, está na hora de você começar a fazer alguma coisa aí. Terminar. Aí eu comecei a fazer esse curso de gestão de recursos humanos em 2008. Terminei em 2010. Aí já foi legal. Falei, eu vou para a área. Aí comecei a trabalhar na área de recursos humanos. Aí, pô, que legal, foi muito legal ali, estar com contato com pessoas, contratação, recrutamento, seleção, treinamento. Pô, é minha cara, eu sou o cara da comunicação, então tô na área. Mas, infelizmente, também não aconteceu. Não aconteceu. Douglas, e toda essa trajetória ao ser inserido no mercado de trabalho, você sofreu algum tipo de preconceito racial? Como foi lidar com isso? Já sofri, sim. Mas, assim, vale frisar, eu sou muito bem convicto, eu me conheço. Decidido. Isso, eu sou muito bem decidido, mas muitas pessoas não são. É verdade. E quando não é... Sofre mais. Sofre né? mais. Sofre mais. Só porque você perguntou, na pandemia, eu fiz um processo seletivo, liguei para uma empresa lá, uma empresa grande, por sinal, e estavam precisando de um diretor. E liguei lá. Conversa vai, conversa vem. Ele abriu para mim tudo que estava acontecendo na empresa, né? Todas as dificuldades, e aí eu dava as soluções. Ele, nossa, Douglas, que bom, cara, já vem para cá. Seria em Natal, Rio Grande do Norte. Você precisa vir para cá e tá tudo certo, vem para cá, não sei o que, tá tudo bem. Beleza, você faz o seguinte, me passa o seu contato pelo WhatsApp, pra gente só finalizar aqui. Eu passei o contato do WhatsApp. O que vai no contato do WhatsApp? A foto. A foto. Eu mandei o WhatsApp para ele, com a minha foto, e aí no dia seguinte, quando eu falei com ele, alguma coisa aconteceu na empresa e... Não era mais. Não tinha mais a vaga foi preenchida, coisas assim. E assim... Como eu disse, eu sou muito seguro de mim mesmo com relação a isso, né? E por ser seguro de mim, é por conta das coisas que eu já passei. E talvez alguém que não vivenciou aquilo não vai, muitas das vezes, conseguir identificar. É, verdade. Como eu consegui identificar Ou aquela ter situação. a força para sobrepujar, né? Isso. Mas assim... Ou até vai se vitimizar e Isso, talvez... entende? Muito pelo contrário. O conselho que eu dou é para não entrar nessa de se vitimizar. É difícil para muitas pessoas, até aquelas pessoas que a gente comentou que às vezes não tem aquela autoestima, coisas assim, é mais difícil. Mas o ponto é, não desiste, porque tem uma música que diz, né? O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Quando eu estiver na vida, levarei comigo esperança e fé. Então... É isso, é sobre isso. Então, é não desistir. Paulo, eu gostaria de falar até uma frase que eu ouvi muito quando era criança. E eu aplico ela a mim. O bambu, ele entorta... Mas não quebra. Mas não quebra. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje, e eu estou compartilhando essas experiências, que aparentemente são de não sucesso. São de não sucesso. Eu acho o contrário. Eu acho que é muito sucesso. Então, ótimo. Que bom. É uma história de transformação, de sobrepujar dificuldades, de sobrepujar as adversidades. Você é um vencedor. Mesmo. Superação total. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz, né, em ouvir isso de vocês. E mais uma vez, eu digo nesse sentido porque eu sinto dentro do meu coração que tem pessoas que hoje talvez passem por isso. Sem dúvida. E às vezes não tem aquela força. E esse, Douglas e Milena e todos os que nos assistem, nos escutam, é o propósito desse podcast. Não só desse episódio, quanto de todos os episódios que a gente constrói aqui. A gente sempre fala de coisas diferentes, de empreendedorismo, de carreira, de educação, de finanças, uma série de coisas. Mas o nosso propósito é mostrar para o indivíduo que ele pode agir mais. Por isso o nosso nome. Pode agir mais. Que você pode vencer os obstáculos da vida e seguir adiante.
Então, esse é o nosso propósito e a sua história é muito inspiradora a respeito disso. Douglas, voltando lá na cronologia, então, como é que você entra nessa área de consultoria empresarial, nessa área da consultoria paralegal? Como é que inicia essa história? Olha que interessante. Em 2014, eu tinha um plano de viajar para os Estados Unidos, né? Falei, vou ficar 6 meses lá, vou aprender o inglês ali, pegar o não rebuscado e trazer para a prática, né? E aí tudo planejado, tirei passaporte, visto. Aí, neguitinho, tirou o passaporte e visto. Ó, que legal, minha família ficou muito orgulhosa de mim por isso, o primeiro na família, né? E aí falei, vou viajar. Aí, quando foi em dezembro, eu fui levar minha mãe no hospital para fazer... fui levar, tava sentindo algumas dores, né? E aí eu já fui com ela lá e falei pro médico, ela deve estar com pedra nos rins, né? Tava sentindo uma dor muito grande. E aí levei ela lá no hospital e aí, quando foi no domingo, eu tive que levar novamente e minha mãe, talvez não é diferente das mães, né? Para reclamar de dor tem que estar muito forte, porque senão não reclama, leva. E aí eu levei ela lá no hospital, ele pediu fazer um exame, fez o exame. 2 horas ali em média para aguardar o resultado. Aí passou o tempo, falei, e aí doutor, vou precisar de mais um exame. Beleza, aguardei. Eu sei que durou quase a noite inteira esses exames. Aí no último que eu fui falar com ele, eu falei, doutor, o que eu posso dar para ela comer? Ela tá com pedra no rim. Aí ele falou, dá para ela comer o que ela quiser. Porque é o último Natal que vocês vão passar com ela. E era em dezembro. Eu, como assim, doutor? Ele falou, sua mãe ela tá com como eles falam o nome, não é? Câncer, não. Câncer, mas eles falam outro nome. Tumor? Um tumor. Está com um tumor na região do estômago e está com metástase já. Então já tinha... Que triste. E aí eu fiquei assim, como assim, doutor? E aí, resumindo, ele me falou. E isso foi em dezembro. Eu sei que da data que eu descobri, até o óbito dela foram 40 dias. Ela morreu no dia 17 de janeiro de 2014. Então, planos adiados. Não tive forças para ir para os Estados Unidos. Minha mãe tinha acabado de falecer. Eu não sei para as outras pessoas, sabe? Mas para nós, que às vezes vimos de uma situação, negros, periferia, lugar onde você não tem muita coisa, tudo gira em torno de você trazer de volta, por forma de gratidão, aquilo para os seus pais. Então eu tinha sempre, tudo que eu queria fazer, eu queria mostrar para ela. Mãe, olha mãe, papai. Então eu não tive mais alegria para continuar com aquilo. Eu falei, não vai fazer sentido, eu vou lá para os Estados Unidos, mas e aí? Minha mãe? Não vai estar aqui comigo? E aí, planos adiados. Legal. Quando os planos foram adiados, foi em 2013, antes de minha mãe falecer, aí uma pessoa que trabalhou comigo, me viu um dia e falou assim, tem uma vaga lá na empresa onde eu trabalho. Aí eu, o quê? Aí ele falou esse nome aí, ó. Paralegal. Mapeamento paralegal e sucesso empresarial. Isso, mas ele falou só paralegal. Aí imagina, paralegal, ele... Falei, cara, mas não é a minha área, eu sou formado em recursos humanos, né, não tem nada a ver. Ele, não, acho que você vai se dar bem com isso. Eu, acho que não. Ele falou, não, faz o seguinte, faz um teste então. Tem uma vaga lá, eu queria que você fosse lá e pode ser que dê certo para você. Aí eu fui. Foi onde iniciou então a trajetória paralegal. E aí comecei a trabalhar lá com aquilo, tinha que ter muita conexão com as pessoas, tinha que falar com muitos órgãos públicos e eu fui colocado nessas situações onde eu tinha que falar, onde eu tinha que, como a gente usa um termo comum, a gente tinha que desenrolar. As coisas tinham que acontecer. Na verdade é um despachante gourmet, não é isso? Sim, mais ou menos isso. Eu não gosto da palavra despachante, mas minha filha perguntou para mim qual é o meu trabalho. Eu falei, filha, o papai ajuda empresas. E de fato é um trabalho absolutamente necessário para desenrolar a situação de muitas empresas. Sem dúvida. Dizem que é um mal necessário. Não eu não diria um mal necessário, eu diria um mal necessário, um bem necessário, né? Porque senão não acontece. É verdade. Senão não acontece, imagina. E aí você fica nessa empresa por algum tempo e começa o seu negócio? Isso mesmo. Foi isso mesmo, literalmente isso. Mais uma vez, uma coisa interessante de se dizer.
quando eu entrei nessa empresa, primeiro momento, aprendizado, né? Vamos aprender alguma coisa. E aí, estou aprendendo. Falando com pessoas, fazendo conexões, aí era muito legal porque precisava de ir para muitos lugares, então acabei conhecendo muitos lugares do Brasil por conta disso. Ia para o Rio de Janeiro, ia para o Nordeste, ia para o Sul, e sempre nessa vibe, né, de desenrolar as coisas lá. E eu me lembro que em algumas ocasiões que eu ia para alguns lugares, nesses órgãos públicos, as pessoas olhavam para mim que nem o senhor está olhando para mim aqui. E eles diziam assim, ô meu filho, posso fazer uma pergunta? Eu, pode. Ela falou assim, essa empresa é sua? Aí eu, não. Por quê? Porque você faz de um jeito, eu trabalho aqui há tantos anos, você faz de um jeito que parece que a empresa é sua. Você nunca pensou em abrir uma empresa, trabalhar para você mesmo? Aí eu, não, e fui embora, e segue o barco, né? E eu me lembro que eu dirigia muito para os interiores de São Paulo, né? E enquanto eu estava dirigindo, mais uma vez, eu tinha uma sensação, chegar era quentinho. Uma sensação eu tinha, mas eu não sabia o que era. Falava, sabe quando você tem uma sensação que parece assim que alguma coisa boa vai acontecer? Eu tinha essa sensação, mas eu não sabia o que era que ia acontecer. E eu ia para os lugares, e aí novamente voltei nesse mesmo local e o fiscal ele disse... De novo. Me chamava de filho. Meu filho, você nunca pensou? Eu nunca pensei. A ponto de... Eu era o menos experiente da empresa e o meu gestor, que é da minha ala hoje, inclusive, ele só pedia, chegou um ponto que pedia só para eu ir fazer algumas coisas, algumas missões impossíveis. Ele não dizia muito o que eu tinha que fazer, mas ele dizia como eu tinha que fazer, mas ele dizia o que eu tinha que fazer. Ele me dizia o que tinha que acontecer. Mas não tipo, ó, você vai precisar fazer isso, isso e isso. Certo, ele te dava o resultado final que ele precisava. Isso, ele me dava o resultado. Os meios era por sua conta. Isso. E houveram algumas vezes onde eu fui fazer um trabalho, não sabia do que estava acontecendo, né? Chegava com meio que um despachante nessa hora, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu só estava despachando. Douglas, e só voltar um pouquinho, porque eu não sei se ficou tão claro até para nossa audiência o que é o mapeamento paralegal, que exatamente você faz com a empresa. Você falou de ajudar, mas como? Tá, então esses processos são literalmente onde acontece esse mapeamento. O mapeamento em si vamos imaginar que você, Natália, quer abrir uma empresa. Milena. Oh, perdão. Tudo bem. Milena, quer abrir uma empresa. Então, se você quer abrir uma empresa, você, muito provável que não saiba todas as coisas que são necessárias para você abrir. Então, às vezes você quer abrir, sei lá, você quer abrir uma loja de cookies. Uma loja de cookies. Isso, aí você vai lá na sua rua, vou abrir na minha rua mesmo aqui. Aí você vai tentar abrir. Isso aí em relação ao CNPJ, exigências legais, né? Para a gente chegar nisso que você perguntou. Então, vamos imaginar que você vai abrir uma loja de cookies na sua rua. Aí você só vai lá e vê alguém falar, vou abrir um MEI. Eu mesmo posso fazer, e vai lá e pum, fez. Rapidinho. Aí, só que pode acontecer o tipo de atividade que você escolheu não ser possível abrir naquele zoneamento, como a gente chama, né? Porque tem zonas que são residenciais, tem zonas que são comerciais e tem zonas que são mistas. Então, você tem que procurar, muitas das vezes, quando a coisa às vezes é pequena, você procura às vezes um contador. Você pode procurar um contador, ele vai saber te dar ali as diretrizes. O mapeamento paralegal, que é mais do que eu faço, muito provável que talvez uma pessoa mais ali não vai me procurar, só se ela me conhecer pessoalmente. Geralmente, as empresas que eu faço são empresas grandes, né? Então, são empresas que, quando eles vão fazer, eles fazem um documento, pedem para a gente confeccionar um documento chamado EVTL. O que é o EVTL? O EVTL é um estudo de viabilidade técnico legal. Então, esse documento, você colhe ele na prefeitura, no município onde você vai abrir a sua empresa. Então, lá tem todo um mapeamento do que vai acontecer. Lá te fala, por exemplo, se alguém quisesse abrir alguma coisa nessa esquina que a gente tem aqui próxima, onde tem o metrô, por exemplo. Eles iam, esse documento ele diz assim, ó, não vai ali não, porque daqui 5 anos vai construir um metrô ali. Então, você vai construir um negócio, mas vai perder em pouco tempo, vai se dar mal. Então, a questão do zoneamento, os tipos de licenças que são necessárias para aquela empresa existir naquele local. Então, esse mapeamento é o que a gente faz. E depois do mapeamento, onde você entra no paralegal, e é muito complexo falar sobre o paralegal, porque cada empresa usa uma nomenclatura diferente. Então, tem empresas que você vai, que eles vão falar que lá quem cuida é o fiscal, tem empresas que você vai falar que é o societário, tem empresas que você vai falar que é o jurídico, tem empresas que você vai falar que é
Ou a engenharia, tem empresa que você vai falar que é o compliance. Então, é muito complexo. Até você encontrar a pessoa, o time que de fato cuida disso, leva um tempo. Por isso que é um mapeamento mesmo. Você precisa dar muita assertividade para a pessoa ou para a empresa que vai estar abrindo em um determinado local. Traz segurança e estabilidade para o novo negócio, Isso. né? Douglas, eu estou curioso. Então, o seu cliente lá que te chamava de filho, eu imagino que acabou implantando em você uma sementinha que você provavelmente já tinha, mas nunca tinha percebido, que é a semente maravilhosa do empreendedorismo. Sim. O que toca ali na sua mente, que modifica a sua situação e que te leva a começar a empreender, então? O ponto que precisa entender a respeito disso, não sei se já ouviram falar sobre, não sei se é o conto da canoa ou uma coisa da canoa que você está com um pé lá e um pé cá. Eu trabalhava numa empresa, tinha uma família para sustentar. Então, beleza, fui, saí. Não Não dá, é né? assim, né? Você não vira a chave desse jeito. Então eu tive que, mesmo trabalhando e dentro da ética, a ética que eu quero dizer nesse sentido, eu tinha acesso a vários clientes. Só que os contatos com as empresas que eu fiz, nenhuma delas era ligada com a empresa a qual eu trabalhava. Nenhuma delas. Então todos os contatos que eu fiz foram com empresas de fora. De fora, para começar a captar clientes. Isso. Mas você, nesse ponto, ainda não tinha saído, não tinha pedido as contas. Não, foi nesse momento aí onde eu comecei a fazer isso, tentando sentir ali. E aí eu precisava de 2 respostas, do meu ponto de vista. Eu falei, eu preciso de respostas para algumas coisas minhas. Estava na empresa, e aí a gente conseguiu marcar uma reunião para ir numa empresa, eu não preciso falar o nome, mas nós marcamos uma reunião com eles, uma empresa muito grande na área de alimentos. E eu me lembro que eu falei com as pessoas que estavam comigo e fiz uma oração, falei, eu preciso sentir algo hoje lá. Se eu chegar lá, fizer uma reunião com eles, eles são um termômetro para mim, para dizer se eu sei ou se eu não sei alguma coisa. Então, para mim, ele é o termômetro, né? Eu falei, se eu chegar lá e eles falarem, esse cara aí não manja nada não. Obrigado, segue o barco. Aí essa era a resposta que eu precisava. Então eu fui para a reunião, chegou lá, foi uma coisa muito diferente. Começamos a reunião, eu comecei a comentar, fiz perguntas para eles, e aí eles falaram quais eram os anseios que eles tinham, os gaps que eles tinham lá na empresa, e eu comecei a responder. E aí teve um doutor Daniel, ele não parava de perguntar. Mas e isso? E se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? E se acontecer isso e aquilo? E eu respondendo assim para ele. Ele estava te testando. Tava. E eu tipo assim, cara, como é isso? E ali, a pessoa que estava comigo ali também, estava ali trocando aquela ideia. Aí a reunião estava encerrando. Ele falou, nossa, pô, gostei. Muito obrigado aí por vocês terem vindo aqui. Gostei muito. Aí ele pegou e olhou para mim e falou, quero dizer uma coisa para você. Se essa reunião está acontecendo hoje aqui, eu vou te dizer o que aconteceu. Eu estava lá atarefado demais. Aí a doutora Marjorie falou, chegou o pessoal da reunião lá. Ele falou, não vou não, tô cheio de coisa para fazer. Aí ela falou, então eu vou lá. Aí ele falou, quem que está lá? Aí ele falou assim, é o Douglas. Aí ele falou, opa, eu quero ver quem é esse cara. Eu quero ver quem é esse cara, porque ele contando isso pra gente lá. Eu quero ver quem é esse cara, porque você me ligou muitas vezes. E existe uma linha muito fina entre a insistência e a persistência. Você foi muito persistente no que você queria. A gente desmarcou essa reunião 4 vezes. Douglas, você me ligava, você perguntava da minha família, você perguntava como está sua família, como está sua esposa, como estão seus filhos. Ninguém nunca fez isso comigo. Então, se essa reunião aconteceu aqui hoje, primeiramente, tudo, mas teve um propósito. Então, eu saí de lá... pisando nas nuvens. Você ganhou o cliente? Não ganhei o cliente. Não ganhei o cliente. Eu ganhei a resposta que eu precisava. O sentimento que eu precisava. Porque não é assim, você chega lá, beleza, vamos embora. Validou a sua autoestima, validou a sua percepção de que você tinha o conhecimento suficiente para tocar o seu projeto adiante. Isso. Passei por mais uma experiência muito semelhante a essa, então foi a resposta que eu precisava. Falei, acho que, não sei se eu estou pronto, mas eu estou no forno. Estou no forno, estou assando. Daí você abre o seu negócio, sim, pede as contas do empregador. Literalmente. Você ficou com o empregador quanto tempo? 2014.
Depois a gente mudou um meio de contrato, mas a última vez que eu fiquei lá foi até 2018. São 4 anos que você ficou, na verdade, adquirindo conhecimento e finalmente você descobre qual que é o seu nicho, o que você gosta, a sua missão como profissional, é isso? Isso, e eu fui tão abençoado que não me deu só um, me deu 2. Porque um é o paralegal e a outra questão do desenvolvimento, de falar com pessoas. Uhum. Porque logo em seguida, o que aconteceu? Veio a pandemia. É verdade. Logo em seguida veio a pandemia. E aí eu por conta própria, na pandemia ali, todo mundo ali muito sem saber o que ia acontecer, de fato, né? E eu ali naquela ânsia de querer ajudar de alguma forma, fiz lives, né? Lives, literalmente mesmo, no Facebook, Sim. fazendo coisas, às vezes fazendo até paródia, para se ter uma ideia, né? E pessoas às vezes estavam fora do Brasil, amigos assim, nossa, pô, obrigado por você fazer isso, não sei o quê. Enfim, foi muito bacana fazer isso. Aí, em 2020 ainda foi quando eu fiz o projeto Foco e Consistência, né? E eu copiei de uma pessoa muito influente também, porque eu achei que foi muito bacana. Ele fez por uma semana e eu fiz da última semana de julho até a última semana de dezembro, semanalmente. Todas as semanas falava com uma pessoa. Todas as semanas falava com uma pessoa. E vocês trabalham com pessoas, sabem o quanto é difícil você conseguir a agenda das pessoas, o tempo das pessoas para conseguir falar. E eu digo a gente, né, porque tinha algumas pessoas por trás ali, que era a minha equipe, que era a minha filha. A gente, para conseguir falar com essas pessoas, não foi fácil, mas foi gratificante ouvir as experiências que eles tinham. E quando acabava, eles me ligavam e me davam um feedback muito positivo sobre essas coisas também. Em 2021, aí foi o Turning Point, né? Que foi muito bacana também. Imagina, a pandemia no final. Aí o enredo, ela falar com as pessoas como foi o ponto de virada depois, pós-pandemia. Como que estava sendo ali o mercado, como que as pessoas estavam fazendo para... Né? Isso, entendeu? Estava totalmente diferente quando a pandemia acabou. Todo mundo acostumado a trabalhar em casa não, na empresa, aí vem um home office aí que meio que... Transforma ali. Então eu queria entender essa questão. Nesse meu tempo, fiz muitos cursos também. Na pandemia, a maioria deles também com certificações e tudo mais. Resumindo, que eu acabei nem falando sobre isso, fiz algumas palestras em alguns lugares, né, tendo a visão de que poderia fazer algo mais para contribuir. Criei um evento em Fortaleza chamado Inspira RH. Olha que legal. Foi muito legal. Eu não fui convidado, eu criei um evento daqui. Eu liguei para as pessoas lá, combinei, aluguei o local, consegui doações para participar, consegui 2 vouchers lá do Coco Bambu, lá para as pessoas que participaram. Então foi uma coisa muito legal mesmo. E para mim, como pessoa, foi uma realização muito, muito, muito boa mesmo. Milena, gostando da história do Douglas? Sim, Paulo, muito motivadora, tem sido muito bom. Inspiradora. Você tem mais alguma pergunta para o Douglas? Não, Paulo. Muito bem. Douglas, uma história fantástica. Quando você olha hoje lá para trás, o Douglas de 17 anos lá da rua... Rapaz... Como é que chama a rua mesmo e o número da sua casa? Coronel Falsete, número 15. Isso. Qual o seu sentimento? Rapaz... Aí eu olho para ele e a palavra não é dó, mas eu fico pensando, né, quantos Douglas não tem, né? Então eu olharia para ele como um Paulo, falaria, amigão, levanta a cabeça. Tem coisa para você percorrer ainda aqui, tem caminho para você trilhar. O mundo está aí, está cheio de oportunidades, nem todas são para você. Mas as que você sentir que é para você, vai com tudo para cima delas, né? É algo que eu falaria para ele e eu diria para ele também que eu amo muito ele. Eu tenho um amor muito grande por ele e graças a ele, hoje eu estou aqui. Excelente, olha, fico muito feliz. Você nos ensinou princípios maravilhosos, especialmente a capacidade de sobrepujar obstáculos. Todo ser humano tem essa capacidade. Não se torne uma vítima, né? Mas faça a diferença na sua própria vida. Tenha as rédeas da vida nas suas próprias mãos. Saiba utilizar da boa influência de boas pessoas, como
houve um Santo Paulo aí que se colocou no seu caminho e como instrumento nas mãos de Deus te ajudou a mudar a sua vida, né? Tenho certeza que sua mãe está muito feliz, muito orgulhosa de você. Você quebra aí o ciclo da pobreza. Hoje você tem seus filhos que certamente têm outra condição completamente diferente, nem se compara. E as próximas gerações serão ainda melhores, né? A educação, o empreendedorismo, viver os princípios morais e éticos que nós aprendemos na igreja de uma forma muito especial faz toda a diferença. Excelente. Eu gostaria que você deixasse para o nosso público uma mensagem final de otimismo, de inspiração. A mensagem que eu posso deixar é que nesse processo, eu errei muitas vezes. Fiz muitas escolhas erradas. Muitas, não foram poucas, foram muitas. Principalmente com relação a escolher ali uma profissão. Mas o que eu sempre tinha em mente era que eu não podia desistir. Que eu precisava honrar o que minha mãe e meu pai me ensinaram. E que no final das contas, né? A única coisa que a gente leva é o legado, né? E é o legado que eu trago da minha mãe, do meu pai. E que você vai deixar para os seus filhos, né? E que eu já deixo, né? Me desculpa. Não, sem problema. Mas, se eu puder resumir, que possam persistir sempre, né? Que não desistam, que independente dos erros que você cometeu, levanta a cabeça. E não dá para se espelhar em ninguém. Porque muitas das vezes nós temos pessoas que se esforçaram talvez um pouco mais do que nós e não tem vergonha nenhuma em dizer isso. Uhum. Mas não é porque você não se esforçou naquele momento que você não pode mais. Então você pode sim, né? Você pode sim, levanta a cabeça. Eu acho que posso falar como um homem, como entendendo meu lugar na sociedade, como um homem negro, que eu já pude entrar em muitos lugares onde tá como se fosse escrito lá que não era para eu estar lá. Que não era para eu estar lá, mas eu fui até lá. Muito obrigado. Mas eu fui até lá com os meus filhos, principalmente, e minha esposa. E eu pude mostrar para eles, né? Os meus filhos são brancos. E às vezes eles já passaram algumas coisas na pele por mim, né? Por estarem comigo. E meu filho disse assim para mim: pai, o senhor é marrom. A inocência de uma criança, né? Mas eu não me vitimizo por causa disso. Mas a gente passa por essas coisas. Então, para finalizar feliz, né? Não triste, o meu choro não é de tristeza, mas sim de alegria. É que vamos levantar a cabeça, vamos correr atrás dos nossos objetivos. A gente vai cair muitas vezes, como eu já caí, e acredito que vou cair muitas outras ainda. Mas o bambu enverga, mas não quebra. É isso aí. Pode me bater, eu vou continuar levantando. Eu sei que existe um Deus e que Ele me ama. E Ele sabe do potencial que eu tenho, e Ele me mostrou um vislumbre pequeno para que eu pudesse desejar mais. E é o que eu tenho desejado, e é o objetivo de eu ter lutado, estar lutando, e vou continuar lutando mais e mais ainda. Então, era isso que eu podia falar, dizer que eu amo minha esposa, amo minha família, muito, muito mesmo. E a oportunidade de estar com vocês aqui. Milena e Paulo, me desculpa a emoção, mas eu tenho a agradecer muito a vocês aí por me darem esse espaço, essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha particularidade, e me ouvirem aí com tanta empatia. Obrigado. Nós é que temos o coração cheio de gratidão para você, Douglas. Muitíssimo obrigado por ter nos inspirado, nos alegrado, compartilhado suas histórias de sucesso, de superação. Acho que é muito importante. Esse foi um super episódio, certo, Milena? Vai Sim, bombar, ajudar e inspirar muita gente. Milena, você tem um presente para o nosso convidado? Tenho, Paulo. Muito obrigada, Douglas. A gente tem uma caneca do nosso podcast para agradecer pela sua presença e por tudo que você nos ensinou hoje. E para que você sempre se lembre desse dia que você esteve conosco aqui no Pode Agir Mais.
E, de novo, muitíssimo obrigado. Pessoal, tivemos aqui hoje o Douglas Teodoro com uma super história. Agradecemos a participação de todos. Lembrando que estamos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do país. Assista, curta, compartilhe esse e outros episódios com seus amigos e familiares e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado, um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.